Só da igreja no Pai do Senhor. Como diz o pastor, no capítulo 11, desculpa, eu vim contar o testemunho que eu e minha esposa passou umas 2 semanas atrás. Numa quarta-feira, estava voltando do trabalho, ela me mandou mensagem falando que estava com muita dor no pé da barriga. E ali a gente foi no hospital. Como a gente trabalha ali na Paulista, ela falou: amor, tem um hospital ali na Vergueiro, vamos lá? A gente foi lá, era por volta das 3 horas da tarde, a gente chegou lá. A gente foi fazer a identificação dela, porém ela não estava com RG, porque ela acabou esquecendo dentro de casa. Daí eles não queriam fazer a identificação dela, e lá a gente ficou até umas 6h30 da tarde, sem ela receber sequer um atendimento médico. Aí eu falei: amor, vamos no Vermelhinho, que no Vermelhinho possa ser que a gente consiga lá, né? Aí a gente pegou um Uber e foi até o Vermelhinho. Chegando no Vermelhinho, a gente foi atendido. Era por volta de 8 horas, a gente já tinha sido atendido e ela tinha entrado lá para falar com os médicos. Chegando lá, os médicos passaram um monte de exames para ela fazer exames de urina, de sangue, e ela fez. Aí, como a gente mora perto, eu falei: amor, como eu não fui em casa, não tomei um banho, não comi nada, vamos em casa que o exame vai ficar pronto de 3 a 4 horas. Aí depois a gente volta. Aí ela fez os exames e a gente voltou para casa. Como eu ia trabalhar no outro dia, 4 horas da manhã, eu falei: amor, você vai lá com minha mãe que eu vou ficar em casa. Ela: tá bom, amor, pode ficar que daí eu vou com minha mãe. E eu fiquei em casa naquela angústia, sem saber o que estava acontecendo lá no hospital. E não consegui dormir direito, e por volta das 4h30, ela foi fazer outro exame, que era uma tomografia. E tinha dado alteração no sangue E eu, sem poder o que fazer, se eu ia trabalhar, se eu ia ficar com ela, e acabei não indo no trabalho, acabei indo para o hospital junto ficar com ela. E ali naquele caminho eu fui falando muito com Deus. Fui falando com Deus que eu não aceitaria que aquele exame estaria certo, que poderia ter ocorrido algum erro dos médicos. Chegando lá, por incrível que pareça, ela estava voltando do exame dela, e a gente ficou esperando o exame dela sair da tomografia. Por volta das 6 horas da tarde, ela entrou no hospital, com o médico, para falar com o médico, né? Daí ela entrou na sala e já veio chorando, e eu sem entender nada. Eu cheguei nela e falei: Vitória, o que está acontecendo? E ela sem poder falar nada, E eu entrei naquela sala para falar com o médico, porque ela não conseguia falar. E o médico falou que a apêndice dela estava inflamado, que precisaria de cirurgia. E ali ela começou a chorar. E eu falei para ela, amor, se for para fazer cirurgia, você vai fazer. Porque talvez seja uma prova que Deus está fazendo para a gente se aproximar mais de Deus, jejuar mais, orar mais. E ali ela não parava de chorar. E ali ela deitou no meu colo e começou a passar um filme na minha cabeça, né? Que eu perdi meu sobrinho com 6 anos de idade. Exatamente por causa dessa doença, da apendicite, que ele fez uma cirurgia. Depois de 2 dias ele veio a óbito. E eu falava ali com Deus, ela deitada no meu colo, dormindo. Na frente dela eu só tento ser forte, né? Mas por trás eu não consigo. E ali ela deitou no meu colo, dormindo, que ela passou a madrugada inteira acordada, né? E eu falava com Deus, Deus, se Deus é o Deus que eu sirvo, que eu conheço a Tua palavra, essa cirurgia não vai sair, os médicos podem estar errados, mas eu não aceito isso, Deus, eu não aceito.
E ali a gente ficou esperando um outro médico para dar a confirmação que a médica falou. E a médica não... A gente ficou esperando até umas 10 horas e o médico não apareceu. Daí a médica liberou a gente do hospital e a gente ficou com aquilo na cabeça. Meu Deus, o que a gente vai fazer agora? O médico deu uma coisa e agora falou outra coisa. Aí a gente foi em outro médico. A gente marcou uma consulta no doutor consulta lá no Tatuapé. A gente foi lá e o médico falou que não era nem para ela ter saído do hospital da maneira que ela estava. Daí a gente voltou de novo no Vermelhinho. Voltou no mesmo dia no Vermelhinho. E por volta das 10 horas da noite, a médica que tinha dado o diagnóstico que ela tinha que fazer a cirurgia e a outra que tinha liberado estavam exatamente juntas. E ali eu fui falando com Deus e elas chamaram outra médica para saber exatamente o que estava tudo acontecendo, porque as imagens de manhã comprovavam uma coisa e à noite comprovava totalmente diferente. E ali elas falavam que o apêndice dela não estava mais inflamado, que poderia ser algum cisto no útero. E eu falava, Deus, como isso é possível? Uma coisa aconteceu e agora estão falando totalmente diferente. Daí eles passaram um medicamento para ela e a gente foi para casa novamente. E ali ela ficou sexta, sábado, domingo em casa. A gente marcou uma ultravaginal para ela para saber o que realmente estava acontecendo com o útero dela. E ela ficou ali, sexta, sábado, domingo e segunda, dentro de casa. E eu trabalhando, angustiado, sabendo o que estava acontecendo. Às vezes eu mandava uma mensagem para ela e ela não respondia. Eu falava, Deus, o que será que está acontecendo com minha esposa? Porque tudo que está acontecendo esses dias está sendo muito difícil, porque a gente mal está comendo, a gente mal está dormindo. Eu ali orando para Deus. E na terça-feira a gente foi fazer o exame do ultravaginal dela. E ela foi fazer o exame, a gente ficou esperando. E para toda a honra e glória de Deus, aquela ultravaginal dela também não tinha dado nada. Não tinha dado nada. De quinta até terça-feira, Deus veio operando um milagre nas nossas vidas. E eu vim falando com ela. E ali, quando a gente recebeu o resultado, eu fiquei sem explicação, sem o que falar. Eu falei ainda para ela bem assim, nossa, da onde veio essa dor que você estava sentindo? Porque até quarta-feira você estava sentindo dor, hoje você não está sentindo nada. E Deus é tão magnífico que Deus usou ela para tocar em mim. Ela chegou e falou bem assim, você não estava com fé que não ia dar nada e agora tá questionando o poder de Deus. E ali eu vi exatamente o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Em base de oração, de vitória, que eu tenho certeza que Deus vai te dar vitória no final. É por isso que é a oportunidade que eu tenho.